na Vila A, Posto do Beto no Jardim Três Bandeiras e Posto do Beto da Avenida Paraná, em breve em Medianeira. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Horas e 37 minutos e 15 graus a temperatura agora aqui em Foz do Iguaçu, e nós voltamos com o programa Contraponto, a voz do povo. Antes eu quero lembrar que a Destro atua há 50 anos aqui em Foz do Iguaçu no mercado de alimentos e de construção e tem a maior confiança, né, dos moradores de Foz, e tem promoção para hoje. Todo dia eu falo promoção da Destro. Hoje tem novas promoções. Tem vaso com caixa acoplada Herve de 6 litros, está R$ 193,90. É para acabar com aquela caixa d'água, né? Aquele sanitário antigo, né? Que tem aquele cano com aquela caixa lá em cima que você puxa a cordinha. Acabar com isso aqui é comprando uma caixa acoplada de 6 litros e está R$ 193,90 lá na Destro. A torneira elétrica Lorenzetti, para não gelar a mão para lavar louça nesse inverno, R$ 79,90. O chuveiro Lorenzetti, R$ 30,90. O balcone, R$ 245,00. E o piso Triunfo, 45 por 45, R$ 10,90 o metro quadrado. Então visite a Destro, confira todo o showroom e as outras promoções. É a oportunidade de fazer economia só na Destro, que fica na Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes. E o telefone é o 2102-2500. 11 horas e 38, 15,6 graus a temperatura em Foz do Iguaçu. Aqui conosco estão os advogados. Ô, Dani, só para antes de começar com os advogados, com relação à Câmara ainda, está chegando aí o tempo do recesso, agora no meio do ano. Parlamentar. Os vereadores, o recesso parlamentar, os vereadores acabaram antecipando aí algumas sessões. Eles vão fazer sessões segunda, quarta e sexta na próxima semana, então 11, 13 e 15 terão sessões segunda, quarta e sexta no período da tarde, 4h30. E depois eles entram em recesso e a partir de agosto, quando retornam para os trabalhos, eles vão novamente mudar o horário da Câmara. Vão voltar para as 9 horas da manhã, como era até o ano passado, quando eles acabaram mudando para o período da tarde. Então, a partir de agosto, eles retornam para as 9 horas da manhã. E eles estão antecipando por causa desses trabalhos, essas comissões, né? Na verdade, essas sessões eles estão antecipando para ir mais cedo, para dar tempo de ir para o recesso, né? Que é a partir do dia 15 o recesso parlamentar. Então, e tem mais 3, eles têm a obrigatoriedade de fazer as sessões durante o mês, né? Que são um número fechado, então eles adiantam. Então, que dia que volta a sessão a partir das 9 da manhã? A partir do mês de agosto. O mês de agosto já começa às 9 da manhã, como era antes, quando retornarem do recesso, já as sessões durante a manhã. Eles tinham mudado o horário ano passado, foi, né? Foi o ano passado. Mudaram o horário porque de manhã, como no meio da manhã, as pessoas trabalham, não podiam acompanhar os trabalhos da Câmara. Daí eles colocaram para 5 horas da tarde, que começa às 4, começa às 5, porque daí tem extraordinária também, que também as pessoas trabalham de tarde. Então eu não entendi o sentido até hoje de mudar o horário. Reduziu ainda mais a participação popular. Trabalha o dia inteiro e foi indo menos gente, né? Mas eu acho melhor que vá para amanhã mesmo. Acho que tinha mais gente quando era de manhã. São 11 horas e 40 minutos. Aqui comigo o doutor Valdeci Longoni de Oliveira e também o doutor Silvio Benjamin Alvarenga, que são os advogados contratados pelo prefeito Reni Pereira para fazer a defesa dele na Câmara de Vereadores contra esse processo de cassação que inicia já, né, na semana que vem, aqui na nossa Câmara. 11 horas e 40, doutor Silvio Benjamin Alvarenga, obrigado pela presença. E doutor Valdeci Oliveira, obrigado também. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder esclarecer alguns fatos em relação ao processo de ontem na Câmara. Doutor Valdeci, como que vocês viram essa votação de ontem e de que maneira pretendem trabalhar daqui por diante? Primeiro, bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes.
O recebimento da comissão ontem, pela Câmara de Vereadores, a gente viu, a gente entendeu com naturalidade. Previsão previsão legal do decreto 201/67 da lei orgânica do município, que, tendo elementos suficientes, eles deveriam mesmo receber a comissão processante. Agora, o que nós não concordamos foi com a proposição do afastamento cautelar do prefeito. Não há previsão legal para isso. Nós entramos, inclusive, fizemos um pedido anterior ao início da sessão, nesse sentido, para que não fosse nem colocado em pauta o afastamento cautelar, porque não existe fundamento para isso e caso ocorresse esse afastamento, com certeza hoje o prefeito já estaria reintegrado no cargo, porque... Por via judicial, né? Pelas vias judiciais, obviamente. Eu acho que né, os vereadores foram espertos em separar a votação, porque se eles fizessem tudo num projeto só, enfraqueceria o projeto deles, né? Mas, doutor Valdeci, essa lei, uma lei estadual, os vereadores se fundamentou exatamente numa lei estadual. Ela daria, digamos, segurança a um processo de afastamento? Como eu disse no ela início, teria cobertura no município, né? Para que esse... Não pode haver uma mudança em relação ao decreto-lei que venha a prejudicar. Isso tem que ser exclusivamente do município, é isso? Previsto na lei orgânica, no regimento interno. E tem um decreto-lei federal que se aplica especificamente ao julgamento de crimes praticados pelo prefeito e vereadores. Esse decreto, ele dita o rito que tem que ser seguido. E em nenhum momento existe a previsão de afastamento sumário do prefeito. Ou seja, antes de lhe proporcionar o exercício da defesa, de ser ouvido, já lhe decretar o afastamento, não existe previsão legal e em lugar nenhum. Chegaram a cogitar na Câmara a possibilidade de aplicação analógica de outros casos. Mas eu ressalto que no direito administrativo, assim como em outros ramos de direito público, essa analogia só poderia ser aplicada se fosse para beneficiar o processado e não para prejudicá-lo, como seria o caso do afastamento cautelar. Pelo que eu entendi, existe um decreto federal que permite que o Estado crie uma lei para que o afastamento do prefeito, mas pelo que eu entendi, o município precisa também ter essa lei, né? Só o estadual não vai. Na lei orgânica, né, do município. Nós daqui em Foz do Iguaçu não temos. Mas assim, há que se deixar claro o seguinte, uma comissão processante feita pela Câmara, naturalmente tem o viés político, não dá para se perder. Nós estamos vivendo anos de eleição. Então, tem muitos vereadores, embora eles tenham convicção que não se poderia afastar o prefeito de forma preliminar, sem oferecer a possibilidade de apresentação de defesa, só que eles jogam para a plateia. Mas criam um cartaz bom com a população. Sim, né? Claro, porque nós todos sabemos que hoje a satisfação é muito grande da população com toda a classe política. Nós vemos isso no Brasil todo, não é só aqui em Foz do Iguaçu. Então, assim, é difícil você sustentar perante a população, porque a população não tem essa visão técnica, como funciona. Então, para a população, já começou o processo lá atrás, quando se criou essa CPI para investigar os casos da pecúlio. E ontem seria o desfecho com o afastamento. Só que não é isso que acontece. Então, aquela CPI da pecúlio é uma coisa, não terminou ainda. Então, os membros ali tomaram a iniciativa de emitir um parecer preliminar, e com base nesse parecer preliminar é que subsidiou a denúncia em que os dois assessores dos vereadores ali, do Vitorassi e do Bobato, assinaram a petição, pedindo a criação da comissão processante. Então, assim, para a população leiga, não é um processo que está começando agora. Então, todo processo, isso é previsão legal, todos nós sabemos, é que deve se oportunizar o direito de ampla defesa. Não existe nenhum julgamento sumário. Isso é previsão legal. E os vereadores, como criadores de leis que são, não podem ignorar essa situação.
Se eles criam leis, então não pode alegar ignorância. Mesmo seria comparando como se fosse um linchamento público, a pessoa não está satisfeita com a pessoa, vai lá e lincha. E nós vivemos um Estado de Direito democrático. Então, o direito à ampla defesa, o devido processo legal previsto. Agora, doutor Silvio, os vereadores usaram como base, né, a denúncia, as oitivas que foram feitas na Câmara, né, durante a CPI da Pecúlio, e também o documento enviado pelo Ministério Público Federal com o depoimento, né, e com as delações de envolvidos na Operação Pecúlio. Porém, o julgamento na Câmara de Vereadores ele é totalmente político e não precisa de ter comprovação de nada. Eles podem tomar uma decisão política. Como que o senhor pretende levar essa defesa, levando em consideração isso? A questão é o seguinte, uma coisa é os argumentos que tem para se processar politicamente. Cassação política, a gente sabe que depende de votos, é questão de votos. Às vezes, nem o fundamento é tão forte, mas tendo voto, só que há que seguir um rito. Então, a defesa está ali para vigiar se o rito está sendo seguido. Porque o judiciário jamais vai intervir numa decisão política tomada pela Câmara se foram observados os ritos processuais. Então, assim, a Câmara tem toda a prerrogativa de julgar politicamente. A população tem que ter ciência de que uma coisa é o processo judicial, tem o inquérito policial, outra coisa é a cassação política. Para que ocorra a cassação política, precisa seguir um rito, começar do zero, notificar o processado, apresentar a defesa. Então, assim, é todo um rito que, por isso que dá um prazo elastecido de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais de 90. Então, assim, é a mesma coisa da presidente afastada Dilma Rousseff. Então, assim, ela não foi afastada de cara. Então, primeiro se criou uma comissão, a comissão citou para apresentar defesa, apresentou defesa, a comissão apresentou um relatório, foi aprovado pela comissão. Agora o STF precisou intervir algumas vezes. Sim. Ali porque o rito não estava sendo seguido. Isso. Então, assim, mas nada que vai entrar no mérito do julgamento. Porque, às vezes, a pessoa até vai sendo sentada na frente ali na justiça, mas politicamente, se houver, até por omissão, pode ser apresentar uma comissão processante. Basta que tenha voto e siga o rito. Então, assim, é natural, a população fica inflamada, porque não tem esse conhecimento. Para a população é como se já começou o processo ali atrás, na CPI da Pecúlio, e agora seria a continuação e já seria o desfecho ontem com o afastamento. E não é isso que acontece. Ok, doutor Valdeci, como vocês pretendem, qual é a defesa do prefeito, como que vocês pretendem fazer? A tese de defesa que só ratificando elaborar. Ali o que o doutor Silva acabou de colocar, o rito a ser seguido pela comissão processante está no artigo 66 da lei orgânica e no artigo 5º do decreto-lei 201/67, que são as únicas legislações aplicáveis ao julgamento do prefeito. E até então eles seguiram? Até então seguiram de acordo. Agora, o prefeito será notificado para no prazo de 10 dias apresentar a defesa e nós vamos examinar ainda as representações, porque não tivemos acesso até o momento, já solicitamos a representação. Aliás, de passagem, não são as representações, que os dois assessores de dois vereadores apresentaram uma única representação. E vamos analisar, inclusive, a possibilidade de intervenção na própria decisão de recebimento, mas ainda estamos analisando a viabilidade de alguma medida judicial nesse sentido. Enes. Doutor Silva, esse tempo de 90 dias, ele praticamente está batendo nas urnas das eleições lá de outubro, né? De outubro, né? Quer dizer, é interessante o seguinte, o processo eleitoral de Foz do Iguaçu, ele... Já estão aí, já está às portas, né? As portas. Os senhores pretendem antecipar um pouco esses 90 dias e, digamos, já de imediato entrar, independentemente de ter os 90 dias? Não, é que assim, na verdade, a gente tem que aguardar o processo começar. Então, os membros se reuniram, fizeram o sorteio, né? Já se sabe hoje quem é presidente, quem é o relator e outro membro, mas assim, o processo não começou. Nós não podemos antecipar, nós temos que esperar os trabalhos dessa comissão. Nós devemos participar de todos os atos. Então, assim, a gente está na defesa
né? Não tem como. Quem vai determinar esse trabalho, o prazo, vão ser os vereadores que fazem parte dessa comissão. E, inclusive, você bem falou, as eleições estão ali, então, de repente, alguns vereadores, né, que votaram pela abertura agora, ali na frente, depois das eleições, pode ser que até mude de ideia. Então, porque hoje eles estão sensíveis ao apelo popular. Então, a estratégia a gente vai definindo conforme os trabalhos vão acontecendo. A pressão popular pode dificultar o trabalho de vocês? Não, porque assim, a nossa função é vigiar em relação ao segmento do rito. Porque o vereador pode votar como quiser. Isso é uma prerrogativa do vereador. Então, se tiver, mesmo que a gente entenda que o motivo não seja suficiente, mas se o vereador votou e se der, no final, a soma da votação, a maioria qualificada, não se tem vocês tiverem, se os senhores tiverem argumentos melhores, maiores do que os da denúncia, acredito que podem mudar a opinião de alguns vereadores? Sim, mas o mérito a gente não está discutindo ainda. Então, a gente precisa receber, né, o teor da denúncia. Aí vai se fazer todo o processamento dessa comissão. Então, vai ter que ouvir testemunhas, né? Pode se juntar mais documentos. Então, assim, ali a gente vai fazer a defesa do mérito junto com a autor da denúncia são, em tese, né, em maioria, as delações dos empreiteiros que contam de desvios de dinheiro público. E as escutas telefônicas, né? Agora, o fato de entre os 3 vereadores que estão na comissão processante, 2 deles votaram contra a abertura do processo de comissão processante, isso facilita o trabalho da defesa? Em tese, é uma questão assim, pelo menos eles têm uma visão mais imparcial, digamos, da situação. Mas isso é uma questão ali política, né? Então, assim, nós não podemos intervir em função do trabalho deles, o que eles vão fazer, como vão agir. Então, mas assim, ficamos mais tranquilos, pelo menos que não vão querer, por exemplo, satisfazer aí a vontade popular e passar por cima de leis. Então, assim, quanto a isso, nós ficamos, com certeza, mais tranquilos. Agora, doutor, não é o tipo de defesa que um advogado está acostumado a fazer, né? Não, claro que não. É bem atípico, né? Claro que não. É um pouco atípico, porque nós estamos lidando com, como o doutor Silvio colocou, com pessoas leigas com a pressão popular, que eles, em vista do que se tem noticiado em relação ao prefeito Renier, é praticamente óbvio que eles queriam que na sessão de ontem o prefeito seria afastado, algum pelo menos parte do pessoal. Mas não é, como já foi ressaltado, não é bem assim. Mas eu queria ressaltar ainda um ponto, que depois da notificação do prefeito, ou seja, depois de efetivamente iniciado o processo, abrirá o prefeito um prazo para que ele apresente provas, para que ele arrole testemunha até o número de 10 enfim, que a defesa pratique todos os atos, análise do material que nos for disponibilizado, a representação, todos os documentos que a instrui, e aí de posse disso nós elaboramos a defesa, o prefeito arrola suas testemunhas, nós arrolamos documentos, e aí se abre uma nova oportunidade para a Câmara submeter esses documentos à plenária. Ou seja, seria, no Poder Judiciário, seria a decisão de saneamento desse processo. O presidente da comissão vai analisar os documentos, isso antes de ouvir o prefeito e suas testemunhas. Só com a defesa escrita. Há possibilidade dele analisar esses documentos e submeter, inclusive, a plenário para arquivamento ou prosseguimento da denúncia. Entendi. Enes, na história de Foz do Iguaçu, e o senhor que já foi vereador e presidente de Câmara, é a primeira vez na história executiva de Foz que acontece esse tipo de processamento, né? Exatamente isso. Eu queria perguntar ao doutor Silvio. Doutor Silvio, esse tempo até que a comissão processante começa a dar os primeiros passos, né?
A defesa realmente ela tem aí, além do prazo legal, ela tem a oportunidade, digamos assim, de entrar mais no mérito da questão, de estudar mais o mérito da questão. No nosso dia a dia aqui, doutor Silvio, a gente ouve muito a comunidade, a participação, as indagações, é normal, as dúvidas, normal, as lamúrias. Toda razão, né? De ter essa contestações, em si a gente ouve uma série de coisas. E o débito maior fica exatamente pela ausência do prefeito Reni Pereira em estar presente e dar a sua, digamos assim, a sua contestação, as suas respostas, as suas explicações. O senhor, doutor Valdeci, o senhor tem sempre contato com o prefeito. Como é que o prefeito, digamos assim, a pessoa de Reni Pereira está enfrentando, está, digamos, recebendo toda essa avalanche de contestação? Eu creio que, acho que ninguém gostaria de estar recebendo esse monte de denúncias, né? Então, assim, mas eu vejo ele até tranquilo em relação a isso, porque ele deve acreditar na inocência dele. Nós podemos falar em relação a isso, pelo menos aqui no que tange a defesa na Câmara. Nós, apesar de sabermos mais ou menos o que acontece ali no inquérito da Pecúlio, nós não estamos autorizados a falar sobre as investigações. Mas o que eu posso ressaltar é assim, ele, né, na conversa que eu tive com ele está recebendo essa situação. Não é normal, mas ele é um homem experimentado. Então, assim, ele foi prefeito a primeira vez, já foi deputado em 3 legislaturas. Então, assim, a pessoa, claro que abala, porque se não tivesse acontecido, né, toda essa operação, seria outra coisa. Mas ele tem que enfrentar. E uma coisa que ele falou, inclusive, ele não foi ainda nem ouvido na Justiça Federal, ele não foi ainda denunciado, enquanto que alguns vereadores, por exemplo, que querem afastá-lo, já foram denunciados. Então, esse também é um fato que, às vezes, as pessoas não sabem. É um argumento de defesa. Sim. Então, assim, 5 vereadores ali, em tese, estão sendo investigados pelo mesmo fato. Então, aquela comissão a CPI da Pecúlio, se for chegar mais a fundo, pode chegar em alguns vereadores. Não quero que entrar no mérito, se estão certos, se estão errados, só assim. Mas como é uma questão política, na defesa você tem que utilizar todos os meios que você tem. Então, assim, é normal, porque o clamor da população é muito grande, mas não é só aqui em Foz do Iguaçu. A gente acompanha o cenário nacional, por exemplo, ontem o Cunha, não aguentando mais a pressão, teve que renunciar. Então, ele está usando uma estratégia, na verdade. Mas é uma estratégia porque... Ele renunciou à presidência para não ser caçado. Mas cada dia é uma deputado. pressão maior. Cada dia é uma pressão maior. Então, assim, a população tem toda a razão de estar satisfeita. Porque a classe política toda, às vezes até os bons pagam pelos maus. Porque a população coloca todo mundo. Se fizer uma pesquisa hoje, tenho certeza que a maioria da população aceitaria até, digamos assim, fechar a Câmara. Isso não pode. O prefeito não pensa em se afastar até tudo isso ser resolvido? Até o fim desse processo? Olha, isso teria que ele mesmo responder, porque a gente não está autorizado. Ele não comentou isso nenhuma vez? Não, nem cogitou. Então, assim, não tem impedimento. Então, nem a justiça o afastou. Foi pedido o afastamento dele. Eu acredito que é uma questão de bom senso. Então, os mesmos fatos que os vereadores estão utilizando para afastá-lo, a justiça analisou e não o afastou. Então, assim, eu não entro no mérito em relação, né, ao que investigou, as delações, mas o que existe hoje, de fato, ele não foi nem ouvido ainda pela justiça, ainda não foi oferecida denúncia contra ele. Então, assim, os fatos são os mesmos que os vereadores que estão querendo afastá-lo estão apontando, os mesmos que alguns vereadores também estão sofrendo, mas para a população é normal, a população está inflamada. Mas por quê? Porque não tem conhecimento. A imprensa faz o papel que é mostrar, certo? E alguns vereadores, como eu disse, jogam para a plateia, que é o jogo político. Esse é o jogo político. Né? É um ano de eleição, então como é que ele vai se explicar para a população que está insatisfeita? Então, é possível até se estender essa comissão para depois das eleições, eu tenho certeza que alguns vereadores vão mudar de posição.
a hora que tiver todo o relatório, as provas. Então assim, isso é possível. Enes, mais alguma coisa? Doutor Valdecir, evidente que numa pergunta em tese, né? Se houvesse os 2/3 nessa votação de ontem, né? Pelo afastamento, aliás, a pergunta é o seguinte, não pelo afastamento cautelar, mas se fosse votado ali a cassação, se a comissão processante tivesse optado pela cassação. Liminar, senhor? Sim. Se refere à cassação liminar do prefeito? Sim. Qual seria a posição da defesa? Um absurdo jurídico que o Poder Legislativo jamais toma. Eu acredito que jamais tomaria, mas vamos colocar na hipótese de que um absurdo de tamanho fosse praticado pela Casa de Leis na sessão de ontem. Acredito eu que hoje o prefeito já estaria reintegrado em seu cargo novamente, porque se não há, como eu disse anteriormente, não há previsão legal sequer para o afastamento liminar, sem lhe dar a oportunidade de ser sequer ouvido, ou de praticar qualquer ato de defesa, muito menos para uma cassação direta. Isso o Poder Judiciário não jamais iria avalizar, e com certeza hoje ele estaria de volta no seu gabinete despachando normalmente. Seria totalmente irregular. Totalmente, assim como, repito, assim como o afastamento, o simples afastamento dele cautelar. Pelo Poder Legislativo. Não tem embasamento nenhum legal. Não adianta alguns vereadores acharem que vamos aplicar por analogia constitucional, cogitar alguma coisa nesse sentido, ou outros acontecimentos idênticos ocorrerem em outras situações em algumas regiões do país, mas que no Poder Judiciário a jurisprudência é sedimentada no sentido de que todo e qualquer ato prejudicial ao processado que não for precedido do devido processo legal, neste compreendido o contraditório e ampla defesa, é nulo de pleno direito. Então, se tivesse ocorrido esses atos, tanto o afastamento cautelar quanto a cassação, ele seria reintegrado imediatamente pelo Poder Judiciário. Como é uma questão política, eles poderiam fazer apenas para causar um desgaste, né? Poderiam. Mesmo que depois fosse reintegrado. Poderiam ter feito. Mas, como eles são integrantes da Casa de Leis, integram o Poder Legislativo, seria, a meu ver, um tiro no pé. Contraditório. Também. Contraditório, totalmente. 12:04. Dr. Valdecir Longônio de Oliveira, obrigado. Os senhores não estão defendendo o Reni em outras situações? Não. Só nesse fato. Só nesse fato. Então tá. Dr. Valdecir, muito obrigado pela presença aqui, pelas explicações. Eu que agradeço. Sempre que acharem que devem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Dr. Silvio Benjamin Alvarenga, obrigado também. Eu agradeço e estamos sempre à disposição para maiores esclarecimentos se for necessário. São 12h05 agora, 16 graus em Foz do Iguaçu, nós já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do